Olá, tudo bem? Esse vídeo ele vai servir para todos os alunos que estão em recuperação, para que possa ter uma aula antes de fazer a prova final. E ele é bem prático e dá para que vocês possam aos poucos ir aprendendo o conteúdo que foi dado em sala de aula. Veja bem, nessa primeira questão aqui, a gente está pedindo para transformar as unidades e medidas para metro. Então eu já tinha falado que sempre metro ele está no meio. Então a gente vai colocar primeiro as medidas aí na tabela, cada uma. A primeira coisa que você faz é isso. Como é que eu vou colocar cada uma dessa embaixo aí na tabela? Para depois a gente ou completar com zero para chegar até metro, ou ir voltando com vírgula para dizer qual a casa do metro, certo? Então, vamos lá. Veja, aqui a gente já tem a primeira parte que é transcrever os números. Então, veja bem, quando eu falo 15 km, o quilômetro, como é o primeiro deles, não me importa se tem 15, 5, 300, você coloca todos os números dele na primeira casa, não tem problema, porque não existe mais casas no lado esquerdo de quilômetro. Então, o número inteiro está aí, é o único. Então você coloca o 15, 350 HM. Então veja bem, você vai até HM, que é depois de quilômetro, que é o hectômetro, e você coloca o número de trás para frente, do 0 para o 3. Se é 350, você bota o 0 no hectômetro e vai voltando o número. Decâmetro, mesma coisa, 240 decâmetro, então você bota o 0 no decâmetro que vai voltando os números. Centímetro, veja, centímetro, eu vou direto para centímetro e faço a mesma coisa. Então, todo número que eu estou colocando aí, eu automaticamente vou até a casa que ele é, centímetro está aí, depois de decímetro. Vejo que tem 3 zeros. Eu não posso até, para não me enganar, se é 5.000, 50.000, sei o que for, eu só conto zero. Eu coloco os 3 zeros e depois coloco 5. Mas sempre da direita para a esquerda, certo? 35 decímetros, você tem que ter cuidado porque, ó, decâmetro é DAM, decímetro é só DM. Decâmetro é como se fosse multiplicado por 10, decímetro é como se fosse dividido por 10, para chegar a metro. Então, decímetro, mesma coisa, eu boto os 5 em decímetro, o 3 na casa de metro. 20.000 milímetros. Eu só tenho que saber, para não me atrapalhar, que tem 4 zeros. Eu vou lá para milímetro e venho voltando. Boto os 4 zeros e o 2. Então, todos eles, 83 decâmetros, a mesma coisa. 450 centímetros, 300 decímetros e 7 hectômetros. Então, o que é que eu estou fazendo todos eles? Eu coloco na casa que ele está. Se ele tem mais de uma casa, então a última eu coloco no que ele está dizendo que é e o resto eu coloco para trás. Feito isso, agora vamos. Então veja que nesse caso aqui, já colocados os números, você já sabe como é 15 km, né? Como se coloca 35 hectômetro, etc e tal. Então agora a gente vai transformar em metro. Então veja bem, 15 km. A gente colocou apenas lá os 15, mas quantas casas falta para metro? Então a gente vê que falta 3 casas, então você completa com 0. 350 hectômetro, então 350 hectômetro, ainda tem a casa do decâmetro e do metro, então você completa com 2 zeros. 240 decâmetro, está a uma casa do metro, então falta um zero, certo? Botando aí, o que é que está até agora dizendo? Que 15 km é igual a 15.000 metros. 35 hectômetro é igual a 35.000 metros. 350 hectômetro é igual a 35.000 metros. 240 decâmetro transformado vai ficar 2.400 metros, certo? 5.000 centímetros. Então veja, centímetro, você bota o zero lá. O centímetro você já colocou, você simplesmente vai voltando até metro. Então, e coloca uma vírgula quando você chega na coluna do metro. Então, quando você coloca a vírgula, o que é que sobra aí? 50. Então, significa dizer que 5.000 centímetros é igual a 50 metros. 35 decímetros
é como se você dividisse por 10. Então você volta uma casa, fica 3,5 metros. 20 mil milímetros. Eu vou voltando as casas com vírgula. Quando chega na coluna, o que é que sobra? 20. Então significa dizer que é 20 metros. 83 hectômetros a gente já falou lá em cima. Então você chega a hectômetro, para chegar para metro, falta duas casas. Você coloca 2 zeros. 450 centímetros, vai voltando. Centímetro, decímetro, metro. Quando você chega em metro, voltando, então fica 4,5. 300 decímetros. Então 300 decímetros é a mesma coisa. Você só volta uma casa, fica 30 metros. E 7 hectômetros, então você automaticamente deixa como 7 metros. Então nesse caso, a gente vê que é assim que se faz. É assim que se faz a mudança tudinho para que a gente chega. Vamos agora para o próximo aqui, tá ok? Bem, aqui a gente tem o novo exercício. A gente sabe que vai ter sempre um exercício sobre metro e o outro sobre litro. Que a ideia é a mesma. Litro sempre está no meio, então existem os múltiplos, que é, né, quilolitro, hectolitro, decalitro. E o submúltiplo, que seria decilitro, centilitro e mililitro. O que é que a gente também pode dizer? Para quilolitro, até você chegar a litro, assim como foi também metro, a cada casa que você vai chegando mais próximo do litro, você multiplica por 10. De mililitro para litro, a cada casa que você vai voltando, você divide por 10, certo? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser colocar esses números sem transformar, apenas transcrever ele para os seus determinados locais, tá ok? Veja, nesse caso aqui, a gente acabou de colocar todos eles. Então, 330 quilolitros. Então, eu boto todo o número completo em quilolitros. Já falei no slide anterior, né, bem atrás, contava em metro, que quilômetro e quilolitro, não importa se tem 1, 100, 10. Tudo vai ficar aí dentro. Não tem como você passar para outras casas, certo? Então, primeiro a gente está colocando. Então, aí está escrito como é que fica quilolitro. Fica 330 só dentro da casa quilolitro. 80 mil mililitros. Então vou lá para o mililitro. 80 mil. Se eu não, tenho dificuldade em saber o que é 8, 80, 800 mil, então conte apenas os zeros e depois coloca o número. Então você vai colocando o zero da esquerda para a direita. Então tem 4 zeros. Isso é que é o importante. Coloca os 4 zeros e depois coloca o 8. Só isso. 30 hectolitros. Hectolitro ele está 2 casas antes do litro. Então eu coloco 30, o 0 no hectolitro e o 3 antes dele. E espera aí, a gente só vai transformar depois no outro slide, certo? 460 decalitro. Então chego em decalitro e começo a colocar os números da esquerda para a direita, do final para o começo. 5.000 centilitro, mesma coisa. Chego lá em centilitro, boto os 3 zeros voltando e boto 5. 800 decilitro, no caso, então decilitro ele está antes depois do litro, é submúltiplo. Então nesse caso eu vou lá, coloco os 2 zeros e o 8. 50 decalitro, decalitro então ele está antes, mas sem transformar eu apenas coloco o 0 no decalitro e o 5 no hectolitro. 20 decilitro, vou até decilitro, coloca de trás para frente. 5 decalitro, deixo lá também. 950 centilitro, faço a mesma coisa, certo? A partir daí, agora no próximo slide, a gente vai ensinar como você vai fazer essa transformação também. Bem, então, aqui a gente vê que já está colocado, cada um, né, no seu devido local, e o que a gente precisa fazer agora é a transformação, certo? Em litro. Então, quando a gente sabe que 1 quilo ele representa 1000 vezes a unidade padrão. Se for grama, 1 quilograma é 1000 gramas. Se for litro, quilolitro é 1000 litros. Se for metro, 1 quilômetro é 1000 metros. Então, nesse caso aqui, a gente sabe muito bem que 330 quilolitros vai dar 330 mil litros. Mas aí não tem problema se você esquecer. Basta que, se você colocou quilolitro da forma correta,
o valor dele total na parte dele, que é o último caso que tem na esquerda, então a gente coloca todos os valores lá. Você vai chegando até litro, que é o meio, acrescentando zero, só isso. 80.000 mililitros, então você já tinha colocado, né? Eu ensinei como você colocar. Agora você vai da direita para a esquerda até chegar a litro. Quando você chega em litro, você coloca vírgula, certo? Tudo que está na sua direita, você volta para litro e aí com vírgula. Tudo que está na sua esquerda, você vai para litro, completando zero. Isso é o principal. 30 hectolitros, então falta 2 casas para chegar a litro. Se completa as 2 casas com zero, então vai dar 3.000 litros. 460 decalitros, então decalitro está uma casa antes do litro, então para chegar a litro mais um zero, então vai dar 4.600 litros. 5.000 centilitros, então centilitro é submúltiplo, está depois do litro, então quando você vem voltando, quando você chega na casa do litro, coloca uma vírgula, então vai ficar só 50 litros. 800 decilitros, está uma casa depois do litro. Você volta uma casa, então coloca a vírgula, vai ficar só 80 litros. 50 decalitros, está uma casa antes do litro, o decalitro. Então automaticamente você completa, chega até o litro com mais um zero. 20 decilitros, então 20 decilitros é uma casa depois do litro, você volta com vírgula. 5 decalitros, então você acrescenta mais um zero. E 950 centilitros, então você vem voltando, volta 2 casas, coloca a vírgula, vai ficar 9,5 litros. Então essa seria a forma correta da gente fazer isso aí. Nesse caso aqui, veja, interessante. Letícia comprou 3 rolos de malha com medidas de 180, 240 e 360 metros e pretende confeccionar lenços com tamanhos iguais, maiores possíveis, de forma que não sobre nenhum pedaço de malha. Qual será o comprimento máximo de cada lenço que Letícia deverá cortar? Veja bem, ela tem já um tamanho padrão e ela precisa cortar esses. Então a gente tem que descobrir se é MDC ou MMC. Mas antes, independente que seja MDC ou MMC, a gente precisa fatorar, entendeu? Fatorar os números. Primeiro, os números que podem ser faturados para 2, depois para 3 e por último para 5. Nunca o contrário, certo? Então por 2, tem todos 3. Então vamos lá. 180 dividido por 2, 90. 240 dividido por 2, 120. 360 dividido por 2, 180. Ainda dá por 2, aí nesse caso a gente bota aqui na frente o 2, certo? E aí a divisão a gente bota na linha de baixo. Então 90 dividido por 2 dá 45. 120 dividido por 2 dá 60. 180 dividido por 2 dá 90. Ainda tem por 2? Tem, mas aí veja que eu circulei aí, só tem agora por 2, 60 e 90, 45 não é divisível por 2. Então, a gente faz, a gente repete o 45, 60 por 2, bota lá embaixo 30, 90 por 2, 45. Ainda existe por 2? Existe, o 30. Então, repete o 45 que não é por 2, 30 por 2 vai dar 15 e repete o 45 de novo, porque não foi. Bem, então agora ficou na linha de baixo 45, 15 e 45. Aqui há uma tendência das pessoas querer colocar logo para 5. Não, primeiro para 3. Tem por 3? Tem. Todos 3 são divisíveis por 3. Então vamos colocar. Bota o 3 na frente. 45 dividido por 3 dá 15. 15 dividido por 3 dá 5. 45 por 3 dá 15. Dá por 3? Dá porque ainda tem 2 números. 5 não é, mas 15 é dividido por 3, então você coloca o 3. 15 dividido por 3, 5. Repete o 5, que não pode ser divisível. E de novo 15 por 3 dá 5. E por último, 5, a gente chega e, como é que se diz? Divide tudo por 1. Então, vamos ver agora o que é que ele quer, MMC ou MDC? Veja, MMC vai ser o número em que ele, que é o mínimo múltiplo comum, vai dividir todos os que estão falados.
certo? Só que, como ela quer dividir em pedaços iguais, ela quer pegar esses números e dividir. Então, é um número que vai dividir. Então, é embaixo. Se é embaixo, é MDC. Ela vai pegar esses números tudinho aí, e a partir daí vão cortar pedaços, mas que não ultrapassem esse número. Veja como é diferente. O MMC é se eu tivesse várias caixas e eu quero colocar numa caixa maior, que caiba todas elas. Isso aqui é MMC. Aqui não, eu já tenho e vou querer diminuir. Então eu vou pegar o número, por isso que é máximo divisor comum, eu vou dividir, certo? Então você sabe que se é para baixo, você não precisa calcular o mínimo comum. Você vai direto nas linhas em que multiplicou todos eles ao mesmo tempo. Então, primeira, 180, 240, 360. Foi dividido por 2? Foi. Circula. Segunda, 90, 120, 180. Foi dividido por 2? Foi. Circula. Terceira, 45 não foi dividido por 2, então não usa. Quarta, 45, os dois 45 não foi dividido por 2, só foi 30, então não usa. Quinta linha, 45, 15 e 45 foi dividido por 3? Foi. Circula. Sexta, 5 não é dividido por 3, então deixa quieto. E na última, é tudo 5, é dividido por 5, 1, então pronto. Você vai usar as 4 linhas, multiplicando 2 vezes 2, vezes 3, vezes 5, quando você faz essa multiplicação dá igual a 60. E aí está a resposta. Significa dizer o quê? Que o tamanho dos lenços é 60, porque 180 é dividido por 60, vai dar para ela fazer 3 lenços. 240 é dividido por 60, dá para fazer 4 lenços. E 360 é dividido por 60 e dá para fazer 6 lenços. E não vai sobrar pedaço nenhum. E esse é o maior pedaço que ela pode fazer, tá ok? Então, aí está a resposta. Vamos agora para o próximo slide aqui. Priscila comprou em uma loja de eletrodoméstico uma geladeira, um fogão de 4 bocas e um armário de cozinha, totalizando R$5.000. Na hora de pagar, ela pediu um desconto para pagar à vista. E o gerente da loja autorizou o vendedor que o valor a ser pago com desconto incluso deveria ser igual ao produto em matemática significa multiplicação, do MMC e MDC dos seguintes números, 40, 60 e 80. Nesse caso, qual foi o valor total com desconto que Priscila pagou pelos produtos? Então veja bem, nesse caso aqui, como está falando aqui, você não vai calcular o desconto, você vai calcular o novo valor já com desconto. Então, se o desconto foi de R$500, você vai calcular 4.500, por exemplo, entendeu? É só para dar um exemplo. É isso que vai ser feito, e não o desconto em si, certo? Vamos lá. Nesse caso, o que é que a gente faz? A gente vai ter que calcular os dois, o MDC e o MC, mas primeiro vamos fatorar. 40, 60 e 80 todos são divisíveis por 2, beleza. Então vai ficar 20, 30 e 40. Esses números são divisíveis por 2 de novo, coloca lá, então vai ficar 10, 15 e 20. Olhando agora, eu circulei que só 10 e 20 é dividido por 2. Então o que é que eu faço? Eu coloco 2 lá, mas eu faço 10 dividido por 2 dá 5. 15 eu repito e 20 dividido por 2 dá 10. Ainda tem por 2, tem o 10. Eu tenho que colocar de novo 2. Repito 5, repito 15, e aí 10 dividido por 2 dá 5. Nesse caso, por 3, tem. O 15, eu circulo ele. Tem um 15 para fazer. Então, 15 dividido por 3 dá 5. E por último, aí vai sobrar só 5, né? E aí, automaticamente, eu faço a conta normal. Quando eu somo o MMC desse número, ele vai dar exatamente a coluna vertical multiplicada. Então, 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 3, vezes 5. Então, somando esse número todo, vai dar 240, certo? Como é que eu fiz aí embaixo? Eu peguei primeiro de 2. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16. Botei lá. Vezes 3 e vezes 5. Eu peguei todos que eram iguais. Depois eu multipliquei 16 vezes 3, dá 48. 48 vezes 5, 240. Você pode fazer de cabeça também, como você quiser. O importante é você chegar a esse valor 240. Isso aí é o MMC. MDC a gente já sabe exatamente que é a linha em que eu consegui dividir todos os números, seja por 2, por 3 ou por 5.
A gente tem a primeira, todos foram divididos por 2, a segunda, todos divididos por 2, e somente a última, que foi por 5. Por 3 só teve 15, 5 não é divisível por 3, né, inteiro. Então, a gente somando aí vai dar 2 vezes 2, 4, vezes 5, 20. Pronto, então é MDC 20. Então, qual o valor com desconto? 20, que é o MDC, vezes 240, que é o MMC. 20 vezes 2040 vai dar igual a 4.800. Esse é o preço que ela já pagou com desconto. O desconto foi de quanto? Foi de 200. Mas você não precisou calcular o desconto aí. Então, isso aí é uma das coisas que você tem que prestar bastante atenção, tá ok? Vamos lá. Calcule o MMC e o MDC de seguintes números. Então, primeiros aqui é 18, 24, 36. Então, aqui é só calcular, certo? Então, 18, 24, 36, você faz aí, dividido por 2, vai dar 9, 12 e 18. Pronto. De 9, 12 e 18, só tem dividido por 2, 12 e 18. Então, eu boto lá, repito 9 na terceira linha e divido 12 por 2 dá 6, 18 por 2 dá 9. Quando eu olho se ainda tem por 2, tem, eu circulei só o 6, então vou repetir os 9. 6 dividido por 2 dá 3. E de novo 9, eu repito. Agora eles são divisíveis por 3. Vai ficar 9 por 3 dá 3. 3 por 3 dá 1, já acabou para esse já. E 9 por 3 dá 3. Mais uma vez eu tenho que dividir por 3 para ficar tudo zerado em 1. Então 3 dividido por 3 dá 1. Esse 1 aí já tem acabado. Pronto. Então, qual as linhas em que todos aconteceram aqui? Foi utilizado? Só duas. A primeira e a quarta. Então, 2 vezes 3 dá igual a 6. Isso aí é MDC. Claro que se na prova você já encontra, faz correto e encontra já o MDC, eu não vou jamais colocar na prova dois MDCs iguais, dois MMC iguais, entendeu? Então, você já está vendo que pode ser a letra B. De repente você pode marcar. Mas é bom que você faça o MMC. O MMC, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3. Então, 2 vezes 2 dá 4, vezes 2 dá 8. 3 vezes 8, 24. 24 vezes 3, 72. Então, a resposta é a letra B, para esse caso aí, certo? Nessa outra questão, a mesma coisa, MMC, MDC. Então, vamos lá. 25, 45, 60. Vou fazer. Então, primeiro, por 2 só tem um número. 25, 45 não é. Mas eu não vou por 3, por 5. Tem que começar por 2. A não ser que não tenha nenhum por 2. Aí eu tenho que ir para o próximo. Por 3 ou 5, mas sempre nessa ordem. Por 2 só 60. Repito, 25, 45. Então vai ficar 30, né? No caso, né? Por 2, 30. É por 2 novo? É, só ele. Coloco de novo. 25, 45 e 30 por 2 dá 15. Bem, a partir daqui, tudo termina em 5, mas não caia na loucura de achar que já é divisível por 5. Não. Existe número divisível por 3. A não ser que só tivesse 25 e 5. Então não era por 3, era direto por 5. Mas nesse caso, 45 e 15 é dividido por 3. Então, circula aí para você saber. Repete 25. 45 dividido por 3, 15. E 15 dividido por 3, 5. Vai por 3 de novo. Repete 25, que não é dividido por 3. 15 dividido por 3 dá 5. Né? E 5 não é dividido por 3. Repete. Finalmente, aí aqui você ainda tem duas linhas. Você agora vai para 5. 25 dividido por 5 dá 5. 5 dividido por 5 dá 1. Então, para esse 2, 5 terminou. Mas você tem que repetir por 5, porque ainda tem um 5 restando na linha. 5 dividido por 5 dá 1. Pronto. Só que, você olhando, a única linha que vai dividir todos eles é a primeira, segunda, terceira, a quinta linha, que é por 5, certo? Então, esse daí já é o MDC. Ele não precisa multiplicar nada, porque só tem uma linha. Ele é o único que vai dividir por tudo. Esse é o MDC, certo? Então, a gente nas alternativas, a gente só tem a alternativa A. Mas, multiplicando, para ter certeza, para encontrar o MMC, 2 vezes 2, vezes 3, vezes 3, vezes 5, vezes 5. Então, vai dar 36 vezes 5, vai dar 900. Então, pronto, realmente era a letra A. Era só fazer isso aí e nada mais, certo?
Agora 12, 36, 48. Coloco lá do mesmo jeito. Dividir por 2, todos eles são. Vai ficar 6, 18, 24. Ainda é dividido por 2, 6, 18, 24. Vai ficar 3, 9 e 12. Dessa linha tem ainda dividido por 2? Tem, só o 12. Então repito o 3 e o 9. 12 dividido por 2 dá 6. Ainda é dividido por 2? Então, coloco 2. Repito o 3 e o 9. 6 dividido por 2 dá 3. Agora, dividido por 3, porque vai zerar o primeiro. 3 por 3 dá 1. 9 por 3 dá 3. E 3 por 3 dá 1. E ainda faço mais uma vez 3, porque ainda tem 1 aqui de 3 nessa linha. Então 3 por 3 dá 1, zerou. Então a gente tem 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 3, vezes 3. Pronto. O MDC, a gente só vai ter a primeira, a segunda e a quinta linha em que divide todos. Então vai ser 2 vezes 2 vezes 3. São as que estão circuladas aí. Sempre você circula aqui o número, o divisor dividiu todos eles, certo? Então 2 vezes 2, 4, vezes 3, 12. Então o MDC é 12. Multiplicando a linha na horizontal, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3, então 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16. Eu botei logo 16 aí, que é tudo isso que tem 2. 3 vezes 3, 9. 16 vezes 9, 144, e portanto é a letra B a resposta. Agora a gente vai para uma questão interessante. Vamos para sistema, certo? Sistemas, eu vou dar dois casos que está mais ou menos iguais ao que está aqui, para vocês verem. Então, primeiro, em uma fazenda cria-se vacas e coelhos. No total existe na fazenda 70 cabeças e 220 patas. Sabendo que as vacas possuem 4 patas e os coelhos apenas 2 patas, quantas vacas e quantos coelhos existem na fazenda? Então, para isso aqui, vamos chamar, as vacas de X, coelhos, mas é interessante. 70 cabeças. Se não tem nenhum animal siamês aí com 2 cabeças, então está tudo normal e cada animal tem uma cabeça. Então, é 70 animais. Então, eu sei que X mais Y é igual a 70. Porque eu estou dizendo que tem 70 cabeças. Patas. Bem, patas eu sei que as vacas, que eu estou chamando de X, tem 4 patas e os coelhos tem 2. Então eu boto 4x, ou seja, 4 patas da vaca, mais 2y, que seria 2 patas do coelho. Somando tudo vai dar 220 patas. Pronto. Agora, vamos para a linha de cima. Se x mais y é igual a 70, y vai ser o que? 70 menos x. Pronto. Circulo aí e vou usar isso aí na linha de baixo, de 4x mais 2y. Onde tiver y, eu vou colocar 70 menos x. Pronto, então, embaixo, 4x mais 2 vezes 70 menos x é igual a 220. Resolvendo, 4x mais 2 vezes 70, 140. 2 vezes menos x, menos 2x, é igual a 220. Agora vamos colocar os termos que são iguais. Os termos que a gente ainda não sabe, que tem x no caso, e os termos, os números inteiros, a gente vai colocar cada um do lado. Então, o que acontece? 4x menos 2x é igual a 220 e 140 passa para o outro lado, negativo. É igual a 220 menos 140, certo? O sinal de igual é como referência. Tudo que passa da esquerda para a direita, ele vai mudando de sinal. Se está multiplicando, vai dividindo. Se está somando, vai subtraindo. E vice-versa também, certo? Então, 4x menos 2x vai dar 2x. 220 menos 140 vai dar igual a 80. Então, 2x igual a 80. X, aí o que acontece? Tudo que está junto com x, se está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Então, x é igual a 80 dividido por 2. X é igual a 40. Se eu estou dizendo que 2 vezes x vai dar igual a 80, então x é igual a 80 dividido por 2. Está na cara, né? Então, se x é igual a 40, a gente volta para aquela lá de cima. A gente está dizendo lá em cima que x é igual a 70 menos x, né? Y igual a 70 menos x. Então, isso vai igual a 70 menos 40. E y vai ser igual a 30. Então, a resposta certa é a letra D. Tem 40 vacas e 30 coelhos, certo? Agora essa daqui, que também eu considero ser muito fácil.
Paloma tem dois filhos, Pedro e Bianca. Os dois filhos de Paloma pesam junto 160 quilos. P mais B igual a 160 quilos, certo? Sabemos que a diferença do peso entre Pedro e Bianca é de 20 quilos. Se eu estou dizendo que a diferença de peso, eu estou dizendo que Pedro é mais pesado que Bianca, 20 quilos. Quanto pesa cada filho de Paloma? Vamos colocar, então, os dois filhos pesam 160. Então, vamos chamar Pedro de P e Bianca de B, certo? P mais B é igual a 160. Sendo que o peso de P menos o peso de B dá igual a 20. Aí, quando você olha aí, você veja que, olhe bem para o sistema e veja que P mais B, P menos B. B vai estar mais e menos, certo? Então, você quando acontecer isso aqui, você passa um risco embaixo. Você não vai dizer que B é igual a 160 menos P, não, certo? Não vai colocar isso aí. Você simplesmente vai somar. Então, no momento que você vai tentar eliminar B, porque mais B com menos B dá igual a zero, certo? Então, passa um traço embaixo, P mais P, vamos somar, P mais P, vai dar 2P. Mais B menos B, você tem tirou ele, zero. Igual 160 mais 20, você soma também, certo? Vai dar igual a 180. O que nós temos aí? 2P menos 0 é 2P. Então, 2P é igual a 180. P é igual a 180 dividido por 2. P é igual a 90. Então, 90, facilzinho, encontrei o peso de Pedro. Pedro é 90. Só que lá em cima está dizendo que P mais B é igual a 160. Então, nesse caso, B é igual a 160 menos P. 160 menos 90, que é o de peso, vai dar igual a 70. Certo? Então, um tem 90 e o outro tem 70. Juntando esses dois dá 160 e 90 menos 70 dá igual a 20, entendeu? Então, é por isso que é feito desse jeito. Bem, então, essas questões que a gente está mostrando aí é mais para que vocês possam fazer uma boa prova. Eu vou exatamente trabalhar só essas questões, com outros dizeres, mas é a mesma coisa. Se vocês prestarem bem atenção como faz, então com certeza vai acertar as questões. A maioria de vocês, tendo apenas algumas exceções, precisa tirar nota alta, mas a maioria precisa tirar 4, 5, 6, entendeu? No máximo. Então, dá muito bem para tirar nessa prova. E eu vou mais dizer o seguinte, vai ter uma questão de sistemas, não, de MMC, MDC, com aquelas questões dos pratos, com salgadinhos, que vocês vão descobrir quantos pratos foram feitos, né, depois distribuídos salgadinhos. E na mesma questão vai também pedir, é só você dividir, encontrar os pratos, você dividir os 3 números por esse prato, você vai descobrir quantos salgadinhos de cada tipo vai ter dentro do prato. São 3 tipos de salgadinhos. Você vai encontrar quantos beijinhos, quantos... os doces que tá lá, né? Brigadeiros e quanto, não tô lembrado que lá o outro. Você vai, cajuzinhos. Você vai automaticamente, se você encontrou que vai ter 10 no prato, quando você dividir os 3 números que tem por 10, cada vez que você dividir, você vai encontrar a quantidade daquele tipo de doce. Somando esses 3 doces, você encontrou a quantidade que tem no prato. Então, essa questão ela vai valer 2 pontos, porque você vai descobrir através do MDC quantos pratos ela vai fazer, e você também depois vai dividir os 3 números que você faturou, fez a faturação, pelo número que você encontrou, você vai encontrar quantos salgadinhos de cada um vai ter dentro desse prato, certo? Então, para vocês eu desejo um ótimo final de semana de estudo e até a terça-feira, que é o dia que a gente vai fazer a nossa prova, tá ok?